que a gente possa dar início a esta singela solenidade de lançamento do livro Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, livro do professor Benedito Mariano, que me convidou para ser aqui o locutor desta festa. E eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito do professor Benedito e acho que tem muito a nos ensinar, certamente, mais uma vez, com esse livro. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Professor Benedito, que é o coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IRE. E esse livro integra a coleção IRE da editora Contra a Corrente. Antes de darmos início às falas, eu gostaria de convidar ao palco Gustavo Marinho, que representa aqui o presidente do IRE, Valfrido Vardi, e o diretor Rafael Valim. Aê. Muito obrigado, Gustavo. Aproveito para informar, acho que vocês já viram, né, que o livro está disponível para venda na entrada do auditório. E vai ficar aí até o fim do evento. E haverá, para quem não colheu o autógrafo do professor Benedito, teremos. Vamos agora assistir a uma mensagem especial que foi gravada do ex-ministro Tarso Genro, presidente de honra do Núcleo de Segurança Pública na Democracia, do IRE, e autor do prefácio deste livro. Vamos ver. Então, doutor Gustavo, suas palavras iniciais. Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo. Eu falo não só em nome do IRE, mas também em nome da editora Contra a Corrente, e gostaria de registrar aqui o prazer nosso de ter estabelecido primeiro essa parceria com o professor Benedito, né, de poder publicar mais uma vez uma obra desse quilate, e também essa parceria recorrente com o IRE e também com a Fundação Perseu Abramo, né? Esse livro foi feito a 6 mãos, 8 mãos, eu diria, e ficou uma obra muito legal. E ela trata de um assunto, talvez um dos mais candentes hoje no Brasil, que é a questão da segurança pública. E o subtítulo dessa obra reflete exatamente a sua importância: o tendão de Aquiles da democracia para a esquerda, o espectro da esquerda. Então, ele é um tema que precisa ser enfrentado. Numa conversa que tive recentemente, na sexta-feira passada, com o professor Benedito, numa live pela editora, a gente estava conversando sobre esse aspecto. Medidas precisam ser tomadas o quanto antes para que esse tema não seja roubado pela direita, especialmente pela extrema-direita, né? Então, a esquerda precisa enfrentar, a presidência da República precisa enfrentar esse tema, para que nesse 1 ano e meio que nós temos até as próximas eleições, a gente possa mostrar um projeto eficaz de combate ao crime organizado, que já tomou, especialmente na sua vertente do narcotráfico, escalões importantes da política nacional, e é um tema que a gente precisa ficar atentos, né? Então, em nome da editora Contra a Corrente, em nome do IRE, do Valfrido, Vardi, do Rafael Valim, é uma honra estar aqui para o lançamento dessa obra magnífica do professor Benedito Mariano, e faço votos de que esse lançamento não se restringe a São Paulo, que a gente consiga ir a outros lugares, para que esse tema, as palavras, os estudos e os ensinamentos do professor Benedito se espalhem por todo o Brasil, para que todos tenham consciência e a importância desse tema para o nosso país. Basicamente isso, Chico. Obrigado a todos pela presença hoje. Obrigado. Queria saber se temos um vídeo. Este livro, predominantemente escrito e organizado também pelo professor Benedito Mariano, com outros autores importantes que escreveram sobre o tema, é uma joia da literatura sobre segurança pública no país. Porque ela articula a experiência política da gestão da segurança pública com um categórico elenco de opiniões descritas nos artigos e escritas também diretamente pelo professor Benedito Mariano.
A questão da segurança pública num país como o nosso, um país semiperiférico, um país que está entre as grandes potências e as potências de baixo nível, de baixa taxa democrática, de baixa inserção na ordem global, é uma questão muito complexa. E essa complexidade hoje, para ser desvendada, precisa homens e mulheres estudiosos, dirigentes políticos capazes de abordá-la de uma maneira sistêmica. Porque segurança pública, segurança do território, segurança nacional, controle do território continental pelos países soberanos, hoje se integram de uma maneira incontornável. Então, professor Benedito, eu estou orgulhoso de ter feito a apresentação desse livro, de ter aprendido também com o senhor, meu amigo, em longas conversas, em longos debates, tudo que eu sei sobre segurança pública. Você é uma das minhas fontes. E eu espero que este livro tenha muito sucesso, como ele merece, para ajudar o nosso país. Um grande e fraterno abraço. E palmas ao professor Benedito Mariano, a quem eu convido agora para que ele conte um pouco mais sobre esta publicação. Boa noite a todos e a todas. Eu trouxe uma cola mais ou menos grande, viu? Queria iniciar agradecendo o IRI, na pessoa do Valfrido Vardi, meu querido amigo. É uma honra coordenar o Núcleo de Segurança Pública na Democracia. Agradecer a editora Contracorrente, na pessoa do Gustavo, que falou aqui. Agradecer à Fundação Perseu Abramo, que foi parceira na publicação desse nosso livro. Agradecer o querido amigo Chico Pinheiro, um dos homens mais gentis que eu conheci. Esse é o cara. Uma salva de palmas para o Chico. Agradecer meu amigo Tarso Genro pelas palavras generosas. Tarso é que é minha inspiração. Agradecer todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que nessa segunda-feira chuvosa veio aqui prestigiar o lançamento desse livro. A transição democrática abdicou de reformar o sistema de segurança pública brasileiro. Esse livro é uma coletânea dos principais artigos que escrevi nas últimas décadas, com alguns parceiros e parceiras de caminhada. Nele, eu reafirmo a convicção de que não há contradição entre segurança pública, direitos humanos e democracia. A transição democrática no Brasil, iniciada em 82, com as eleições dos primeiros governadores dos estados, e que, em 2024, completou 42 anos, trouxe vários avanços nos direitos políticos e sociais. Avanços esses, em sua grande maioria, conquistados sobre os governos dos partidos da esquerda e do campo democrático. A Constituição de 88 configura-se como grande marco desse processo, que pode ser resumido na fala do então deputado Ulisses Guimarães ao promulgar o texto constitucional. Abre aspas. Tenho ódio e nojo à ditadura. Fecha aspas. Entretanto, a despeito das conquistas, dos avanços conquistados, a transição democrática, infelizmente, abdicou de reformar o sistema de segurança pública. Por isso, após mais de 40 anos, a segurança pública continua sendo o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Não tivemos uma efetiva política nacional de segurança pública sob os auspícios da democracia e dos direitos humanos.
Política essa que demandaria necessariamente a implementação de reformas substantivas nesse setor, reformas constitucionais e infraconstitucionais. O artigo 144 da Constituição, ao contrário, manteve vários entulhos autoritários das constituições dos períodos de arbítrio. A cultura de repressão sistemática contra pobres e negros e o profundo anacronismo que marca o sistema de segurança pública não foram alterados com a retomada da democracia no país. A segurança pública brasileira carrega, até os dias de hoje, estruturas que foram forjadas no período do Brasil Império e nos períodos ditatoriais, tais como ciclo incompleto da atividade policial, desde o Império, inquérito policial de 1871, vem do Império, polícias militares como forças auxiliar e reserva do Exército, ditadura, atuando sobre a lógica de confronto com regulamentos disciplinares similares ao do Exército. O decreto 88.777, de setembro de 1983, conhecido como R200, editado pelo presidente da ditadura, João Figueiredo, que estabelece que cabe ao Exército Nacional a coordenação das polícias militares, ficou em vigor em todo o período da transição democrática e permanece, Chico Pinheiro, permanece vigente até hoje. Os períodos de arbítrio e ditadura tinham uma política nacional de segurança pública. A chamada Lei de Segurança Nacional viam naqueles e naquelas que eram contra o governo militar como inimigos internos. Os chamados DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, criado pelos militares para bisbilhotar partidos políticos da esquerda, do campo democrático, movimentos populares, sociais e sindicais, é verdade que foram extintos na transição, mas não se criou, com raras exceções, nenhum departamento de inteligência nos estados para subsidiar as ações de inteligência contra as estruturas das organizações criminosas e das milícias. Assim como foi mantido na Constituição Federal da transição democrática a possibilidade que qualquer estado em que o efetivo das polícias militares for maior que 20 mil agentes, pode-se criar justiça militar estadual. A transição democrática se omitiu em mudar o sistema e em construir uma nova política nacional de segurança pública alinhada com os princípios e valores democráticos. Como afirma meu amigo e jurista Pedro Serrano, abre aspas, a nossa democracia constitucional ainda traz elementos de uma ordem autoritária e reacionária. Fecha aspas. E essa ordem autoritária e reacionária se expressa de maneira mais visível no setor de segurança pública. Temos ainda uma cultura de segurança pública que valoriza apenas a repressão, somada a uma outra cultura mais grave do setor, que é o preconceito histórico contra pobres e negros. Os mais de 350 anos de escravidão moldaram um estereótipo perverso que faz com que os negros sejam sempre vistos como suspeito em potencial. E, uma vez nessa condição, acabam tornando-se as principais vítimas da violência do Estado. Os dados da letalidade policial, e nós estamos aqui com um ouvidor e um ex-ouvidor, né? Os dados da letalidade policial é uma demonstração inequívoca que esse tipo de violência no Brasil não possui alvos aleatórios. Ele atinge sistematicamente os jovens negros e pobres das periferias. É o que o camaronês Aguile Mambembe chama de necropolítica. Tendo como referência os séculos de período escravocrata, é possível afirmar
que segue sendo um desafio no século XXI enfrentar a cultura do capitão do mato, que se encontra ainda profundamente enraizada nas instituições de segurança pública. Portanto, políticas estaduais e nacionais e reformas no sistema de segurança pública brasileiro passam necessariamente por incluir o antirracismo como tema central de qualquer proposta de mudança, devendo ser temática presente nos currículos nas escolas e academias policiais, em novos protocolos operacionais padrões. Sem reformas estruturais e culturais do sistema de segurança pública, não daremos conta de resolver uma questão-chave que a transição democrática em 40 anos não deu conta de resolver: a necessidade de se estabelecer limites ao uso da força letal, pautando o uso da força policial, pautando-a na legalidade democrática e no Estado democrático de direito. Vale a pena citar aqui a importância do decreto recente do presidente Lula, que regulamentou o uso da força por policiais. Por mais paradoxal que possa ser, uma das respostas a essa questão, que já existem resoluções há décadas das Nações Unidas, foi idealizado por um político conservador ainda no século XIX, o ex-primeiro-ministro inglês Robert Peel. Ele estabeleceu os princípios para orientar a atuação da polícia londrina. Destaco aqui 2 desses princípios. 1, a razão de existência da polícia é a prevenção ao crime e à desordem. 2, os policiais devem manter o tempo todo seu bom relacionamento com a comunidade. Podemos dizer que o ex-primeiro-ministro inglês do Partido Conservador, no século XIX, idealizou o conceito de polícia comunitária, de polícia de proximidade. Esse conceito, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, ainda está longe de ser aplicado na atuação das forças policiais brasileiras. Nos 42 anos de transição democrática, nós tivemos uma única Conferência Nacional de Segurança Pública no segundo governo Lula, o que é uma demonstração de que o tema nunca foi uma agenda prioritária da transição. O único programa federal que procurou quebrar a lógica de que segurança pública é sinônimo só de repressão sistemática foi o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, brilhantemente coordenado e idealizado pelo querido ex-ministro Tarso Genro, no segundo governo Lula. Apesar de não prever reformas nas instituições, metade das ações e projetos financiados pela União aos municípios, no âmbito do PRONASSE, eram dedicados a programas e projetos de prevenção à violência e ao crime. A prevenção à violência e o crime é a principal competência dos municípios na segurança pública, e não comprar fuzil para a Guarda Civil Municipal, que tem função preventiva. É na esfera municipal que ocorrem as melhores experiências de políticas transversais e intersetoriais de segurança pública. A grande contribuição do PRONASSE, portanto, foi ter incluído os municípios na agenda de segurança pública. Não podemos mais tratar com naturalidade as incursões policiais sistemáticas nas periferias com a justificativa de enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas, porque, na prática, estamos com isso naturalizando as mortes sistemáticas da juventude negra nas periferias. Ainda acabamos ao adotar esse modelo por fortalecer as próprias organizações criminosas ao invés de enfraquecê-las, porque elas se mantêm e se alimentam da violência, assim como o preconceito racial e social, a insegurança, a desordem alimentam a extrema-direita e o fascismo.
A cultura e narrativa de linha dura na segurança pública é demagógica, populista e eleitoreira. É sinônimo de endurecer contra pobres e negros e ser manso, às vezes até conivente, com as organizações criminosas e as milícias. Tenho nojo dessa narrativa. Temos mais de 800 mil presos no país, em média, 40% deles por crimes relacionados a drogas. Muitos, inclusive, presos com quantias de drogas que, em muitos países, são enquadrados como consumo próprio. É um grande avanço o Supremo Tribunal Federal ter decidido descriminalizar o porte da maconha para uso próprio, à medida em que nos bairros nobres, na prática, a descriminalização já existe há muito tempo. Basta verificar o perfil dos presos por esse tipo de crime no sistema prisional. Por outro lado, é um retrocesso absurdo a PEC do Senado que criminaliza o uso de qualquer substância psicoativa. Isso irá, na prática, criminalizar ainda mais a pobreza e não mudará em nada a segurança pública. É urgente a revisão da lei de drogas. Temos que ter uma política de segurança pública que atue na repressão qualificada contra as organizações criminosas, que se dá com inteligência policial para desmantelar as estruturas de comando do crime organizado, que hoje, cada vez mais, se utiliza de uma nova modalidade, a de contratar com o poder público. Esse cenário torna urgente a criação de um compliance anticorrupção nas 3 esferas de governo e de uma força-tarefa permanente de enfrentamento às organizações criminosas. Ao mesmo tempo, é imperativo que se estabeleça o policiamento de proximidade nas periferias, que sofrem sistematicamente com as ações dessas organizações criminosas e com a ação do Estado com a violência policial. A extrema-direita fascista já definiu sua agenda prioritária de segurança pública, aproveitando-se de um sistema anacrônico, autoritário e racista e do vácuo deixado pela esquerda e pelo campo democrático. Ela amplia políticas demagógicas, autoritárias e de fomento à violência e ao preconceito contra pobres e negros. Tais políticas, já está mais do que comprovado, não melhoram os índices criminais, mas reforçam a necropolítica contra os de sempre. Tampouco essas políticas valorizam os profissionais de segurança pública, e aqui nós temos alguns profissionais de segurança pública, que têm baixos salários e que sofrem por não ter um programa de saúde mental do início ao fim da carreira, levando a números epidêmicos o suicídio policial. Mas, mesmo assim, essa agenda segue crescendo, fruto da cultura reacionária e excludente do sistema de segurança pública, mas fruto também do vácuo deixado pela transição democrática, que abdicou de construir novos paradigmas para a segurança pública. Infelizmente, os governos da esquerda e do campo democrático, a quem caberia a tarefa de defender e implementar uma nova política de segurança pública no país, por vezes negligenciam a questão, esquivando-se de apresentar um contraponto possível às narrativas violentas e autoritárias da extrema-direita, que acabam por ganhar eco em parte da opinião pública. E ainda, quando estados a agir em momentos de crise, muitas vezes repetem políticas na área de segurança pública que não se diferenciam da narrativa da extrema-direita. Em dezembro de 2006, há 18 anos, fiz um artigo que faz parte desse livro que estamos lançando hoje, propondo a criação do Ministério da Segurança Pública para dar centralidade ao setor como órgão gestor, coordenador, articulador e promotor da Política Nacional de Segurança Pública. Ele só foi criado em 2018 e, de forma extraordinária,
já tendo nascido com prazo de validade. Não durou um ano e foi criado num governo com pouca legitimidade, um governo golpista, apesar da qualidade do então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Em 2002, o projeto de segurança pública para o Brasil, da campanha à presidência da República de Lula, da qual eu tive o prazer de ser um dos coordenadores, foi o único projeto de reforma do sistema de segurança pública feito em todo o período republicano. Portanto, o problema da esquerda e do campo democrático não é de não ter feito propostas de reformas ao sistema, mas de se omitir de tirá-las do papel quando vira governo. Foi esse programa de reformas de 2002 que eu idealizei a criação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Quando fiz, a ideia central é que o SUSP fosse resultado de amplas reformas constitucionais e infraconstitucionais do sistema de segurança pública. Ou seja, eu parti do pressuposto de que, sem reformar o sistema vigente, não seria possível construirmos um sistema único de segurança pública. Passados 22 anos, o SUSP não saiu do papel, porque não tivemos iniciativas de nenhuma reforma substancial do sistema em todo o período da transição democrática. Portanto, por mais louvável que seja a PEC do SUSP, e é louvável, principalmente quando estabelece que cabe à União estabelecer as diretrizes da segurança pública do país. Mas se a PEC se limitar a ampliar a competência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, sem que se tenha outras reformas constitucionais e infraconstitucionais do sistema, ela pode se transformar numa política de enxugar gelo. Nesse livro, propõe a criação de uma Guarda Nacional de caráter civil, em substituição à atual Força Nacional, que ainda é um programa, sem hierarquia adequada, sem código de conduta, sem órgão corregedor. Com uma Guarda Nacional de caráter civil para atuar em todo o território nacional, na proteção das fronteiras dos povos indígenas, no enfrentamento às grilhagens ilegais e para atuar nos estados quando houver crises na segurança estadual, não haveria necessidade do emprego de GLOs, garantias da lei e da ordem, pelas Forças Armadas, que têm custos elevados e não mudam substancialmente nada na segurança pública. Grande parte das mudanças infraconstitucionais que foram debatidas em mais de 40 anos estão na Lei 13.675, conhecida como Lei do SUSP. Entretanto, dos objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social previstos na lei, cerca de 70% são introduzidos por verbos genéricos. Incentivar, estimular, fomentar, fortalecer, apoiar. Faltou explicitar na lei do SUSP qual era exatamente a política nacional de segurança pública que se deveria executar, além dos verbos genéricos de estimular, incentivar, fomentar e apoiar estados e municípios. A lei do SUSP é uma carta de intenções, é uma boa carta de intenções, mas não passa de uma carta de intenções. Ela não propõe nenhuma reforma e não estabelece sequer diretrizes para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portanto, não é capaz de induzir nenhuma política verdadeira de mudança para os estados e municípios. Nenhum governo federal da transição democrática tomou iniciativa, por exemplo, de criar uma ouvidoria das polícias da União, autônoma e independente, Claudinho e Mauro, ouvidores. A ouvidoria de São Paulo vai completar 30 anos este ano.
em toda a transição democrática, apesar de estar em vários programas, nós não temos uma ouvidoria das polícias da União autônoma e independente. Defendo a criação do Ministério da Segurança Pública para implementar uma verdadeira política nacional de segurança pública, pautado na democracia e nos direitos humanos. E ela só é possível com reformas e indução de políticas de segurança pública para estados e municípios, para oxigenar e mudar o sistema anacrônico e autoritário. Eu já vi narrativa equivocada de ministro de Estado da esquerda e do campo democrático, dizendo que não há necessidade de política nacional de segurança pública. Deixe os policiais trabalharem, eles sabem o que fazem. Isso distancia a perspectiva de qualquer mudança no setor e o estabelecimento de uma política nacional de segurança pública. Essa omissão deixa as coisas como estão. Na década de 90, eu acreditava que era possível criar uma polícia única no Brasil, de caráter civil, com um braço para realizar o policiamento ostensivo e repressivo. Cheguei até a propor uma PEC nesse sentido, junto com vários juristas e militantes da sociedade civil. Hoje, estou convencido que o caminho não é uma única polícia de caráter civil, mas o caminho é várias polícias de ciclo completo, com reformas constitucionais e infraconstitucionais. Mas é fundamental que o princípio do ciclo completo esteja previsto na Constituição Federal, para a gente quebrar esse vínculo umbilical que o setor tem com o período do Império. Isso vem do período do Império. Não podia deixar de destacar aqui amigos e amigas de caminhada que dividiram comigo alguns artigos desse livro que materializam a perspectiva de que a busca por uma segurança pública democrática, cidadã e antirracista deve ser sempre uma construção coletiva. São eles e elas: Antônio Lancetti, Hélio Bicudo, Gofredo Silva Teles, em memória, Tarso Genro, Valfrido Varde, Firmino Féquio, João Manuel dos Santos Reigota, Fernanda Azevedo, Tiago de Castro, Ana Lúcia Sanches, Lígia Maria Dayer Gonçalves, Ricardo Dayer Gonçalves Teixeira, Tamires Sampaio, Vidal Serrano e Eduardo Pazinato. A todos e a todas, meus eternos agradecimentos. Como diz meu querido amigo e sempre ministro Tarso Genro, que me honrou com o prefácio desse livro, abre aspas, não haverá caminhos para uma sociedade livre e justa se a segurança pública não estiver no centro político da recuperação das utopias. Fecha aspas. Estou terminando, juro. Sigo na esperança de que os filhos dos meus não consigo. Faça parte. Sigo na esperança de que os filhos dos meus filhos, Lucas, Gabriel e Érica, meus amados netos Daniel e Joaquim, cresçam num país mais justo, solidário e antirracista, em que não haja contradição entre segurança pública, direitos humanos e democracia. Eu dedico a eles este livro. Emocionado, meu amigo. Espero que a nova geração não precise esperar 40 anos para ter segurança pública da democracia. O professor Benedito agradece a todos pela presença. Sigamos insistindo. Olha, eu quero só depois ter o privilégio de ter uma cópia desse discurso, que é uma aula, né? É uma aula urgente para esse país. E
nesse contexto mundial de extrema-direita, fascistoide, crescendo no mundo inteiro, e de um estado tão importante como São Paulo, mas que, infelizmente, o governador põe um boné de Make America Great Again, diz grande dia, ganhamos com Trump. E a gente vê o seu secretário de segurança, será segurança? Dizer, né? Bom policial é aquele que tem pelo menos 3 homicídios na sua ficha, né? Ou então o prefeito dessa cidade, que junto com seu vice Melo Araújo, sambava na praça aí cantando gás de pimenta na cara dos vagabundos. Ora, quem são os vagabundos, hein, Benedito? Quem são os vagabundos? Será que aguentariam eles, vagabundos de gravata, gás de pimenta na cara? Hein? Mas morador de rua, morador em situação de rua aguenta tudo. Quando não aguenta, morre, né? Desculpe eu ter acrescentado aqui, viu, Benedito, mas... Agora eu quero convidar aqui as autoras e autores que colaboraram com os artigos. Firmino Fecchio, Lígia... Firmino Fecchio, Lígia Daer, Ricardo Teixeira Daer. Fica aqui. Tamires Sampaio, Tiago Castro e Valfrido, que infelizmente não pôde estar aqui porque está gravando o programa com meu querido amigo Reinaldo Azevedo. Então aqui estamos. E eu recebo o livro do Valfrido, pode dar. Não, esse aqui não é do Valfrido, esse é do Chico Pinheiro. Aí, obrigado. Vai ter que ter autógrafo. Bom, vamos fazer a foto. Os loucos que acompanharam esse louco. Bom, ele usa guarda-chuva, vê que coisa fantástica. É um homem confiável, porque é um homem prevenido. Isso aqui era defesa. Isso era defesa, sei. Também. Mas eu tinha uma tia que usava uma defesa dessa, mas era uma sombria que ela dava sombrinhada para valer. Também gostaria de agradecer e prestar homenagem especial a autores que não estão fisicamente entre nós. Hélio Bicudo, Gofredo da Silva Teles e Antônio Lancetti. Aqui eu peço uma salva de palmas. Bom, então encerramos essa cerimônia, agradecendo novamente a presença de todos, todas. Dito, muito obrigado. Abraço, obrigado. Salva de palmas para o nosso mestre de cerimônia especial, Chico Pinheiro.